Bom dia, meus amores. Hoje daremos continuidade ao assunto de fatoração, certo? Iremos dar aquela velha recordada, tá? Nos casos anteriores, mas com foco maior na de hoje, tá? Já vimos fator comum em evidência, já vimos do tipo agrupamento, e iremos focar aqui, ó, no terceiro caso, que é diferença de quadrados, e no quarto caso, que é trinômio do quadrado perfeito. Tudo isso iremos fazer da página, focar na página 76, ok? Então vamos lá. Evidências, tá? Aqui, ó, o que seria colocar em evidência? É achar o termo comum entre os termos que estão sendo somados. Neste caso, a gente tem justamente a letrinha x, né? O termo x, a variável x. Então, ela é retirada, tá aqui, e colocada em evidência, ou seja, colocar ela em frente a um parênteses. Depois disso, a gente vai fazer uma divisão entre os termos e o fator em evidência. Ou seja, ax dividido por x, quando o termo é letra, a gente faz a retirada daquela letra, né? daquela colocada em evidência. Então, nesse caso, ax dividido por x é a mesma coisa que tirar o x desse termo aqui. Ou seja, sobrou o a, né? Da divisão. Então, colocar aqui dentro do parênteses para o primeiro termo dele. Coloca-se o sinal, onde o sinal não é mexido, então repete-se. E vou para o segundo membro. Bx dividido por x dá b, né? Porque é a mesma coisa que eu fazer a retirada dele. Então, b aqui. Como não tem mais termo para ser dividido, finalizo colocando essa resposta aqui. Agrupamento. Agrupamento é uma junção de conjuntos de evidência, tá? Nós iremos, ó, neste caso aqui, ó, fazer uma divisão para esses termos aqui, tá? Pegar os dois primeiros e depois pegar os dois últimos. Dani, eu posso pegar o primeiro com o terceiro, porque tem o A em evidência? Pode sim. O A em comum, né? Pode sim. E o B, o segundo com o quarto? Pode sim também, tá? Não tem problema. Mas aqui, por ordem, eu estou pegando o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto, tá? Até porque entre eles também tem algo comum, tá? Então, aqui, ó, primeiro com o segundo termo deste aqui, eu tenho o fator em evidência, o termo comum, colocar em evidência, o terminho, a variável x. Então, tá aqui, ó, x, certo? Em evidência para esse termo aqui, esse primeiro e segundo termo, né? E colocar em evidência o x, colocado agora o restante, o resultado das divisões. Então, ax dividido por x, a, mais bx dividido por x dá b. Né? Lembrando que fazer divisão entre letras é a mesma coisa que fazer a retirada daquela letra. Né? Sinal de mais aqui, eu fiz a repetição, até porque eu não mexi nela. E vou fazer também, ó, o fator comum desse. Fator comum entre esses dois rapazizinhos aqui, terceiro e quarto membro, é justamente aqui a letrinha y, a variável y. E a divisão entre eles também. Então, AY dividido por Y sobra A. Mais BY dividido por Y, B. Pronto. Parou por aqui, Dani? Ainda não. Falta finalizar. Aqui a gente vai tratar isso como um termo e o segundo termo agora. Vamos ver o que é que tem em comum entre esses dois rapazinhos. O que tem em comum entre esses dois é esse termo do parênteses, A mais B. Então, faremos outra evidência. Então, aqui, ó,
A mais B para a evidência. Colocar agora em um outro parênteses, né? Como isso aqui fosse o termo em evidência, colocar o resultado da divisão. Divisão seria, no caso, a retirada. Eu tenho x entre parênteses A mais B. Tirando parênteses, vai sobrar o x. Então, tá aqui. Mais. Eu tenho y com parênteses. Tirando o parênteses, vai ficar o y. Tá aqui. Como não tem mais nada, agora sim foi finalizada. Focando agora no terceiro caso, diferença entre quadrados. Muito fácil. Toda vez que tiver alguém ao quadrado, qualquer termo ao quadrado, então o que é que você vai ter que fazer? A prova real de uma potência é a raiz quadrada. Então, você vai aqui, ó, tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo, tá? Então, a raiz quadrada do primeiro termo, a ao quadrado, a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Repete sinal. Raiz quadrada de b ao quadrado é b. Pronto. Se houve resposta para ambos termos, para o primeiro e segundo membro, o que é que você vai fazer? Você vai agora repetir o parêntese, mesmo vai repetir, só que agora de sinal trocado. Um negativo e o outro positivo. Sempre ser assim, tá? Você vai ter que fazer o quê? Tirar a raiz quadrada do primeiro e do segundo termo e, se tiver resposta para ambos, o que é que você vai fazer? Você vai colocar um negativo e o outro você vai repetir de sinal trocado. Outros exemplos. Vamos lá. Um exemplo com número. Então, eu tenho esse aqui. 4x ao quadrado menos 49. Então, eu tenho um termo que está elevado ao quadrado. Então, para fazer a resposta desse, você vai ter que tirar a raiz quadrada. Se eu tirar a raiz quadrada do primeiro, obrigatoriamente eu tenho que tirar a raiz quadrada do último. Então, raiz quadrada desse com a raiz quadrada deste. Certo? Então, tá cá. Raiz quadrada do 4, 2. Raiz quadrada do x ao quadrado, x. Ok? Repete, ó, sinal do menos. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, houve resposta para ambos termos? Sim. Se teve, você vai copiar ele, colocar entre parênteses, repetir o parêntese, só que de sinal trocado. Então, 2x mais 7. Agora, finalizamos. Segundo exemplo. Tem x ao quadrado, então como é que você vai achar a resposta para a fatoração dele? Raiz quadrada. Então, raiz quadrada do primeiro com a raiz quadrada do segundo. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, x. Repete sinal. Raiz quadrada de 15. Em números inteiros ainda não é consentido, né? A gente ainda não tem resposta com números inteiros. Logo, não tem resposta, então não tem fatoração, não tem fatoração. Essa é a resposta. Se teve como você extrair a raiz quadrada, então tem resposta. Se não teve, a resposta é essa, não tem fatoração. Pronto. Finalizando o terceiro caso, que é o da diferença entre os quadrados. Passando agora para o quarto passo, né? Quarto caso, trinômio do quadrado perfeito. Tem quadrado?
tem quadrado. Como é que você tira a fatoração para um termo ao quadrado? Raiz quadrada. Isso mesmo, raiz quadrada. Você vai fazer parecido com o de cima, tá? Então, ó, raiz quadrada de A ao quadrado, A. Sinal é mais, né? Porque aqui, ó, todos os dois termos são mais, então aqui é mais. Raiz quadrada de B ao quadrado é B. Então, um passo, beleza. Só que falta achar o termo central. Então, o que é que você vai fazer? Você vai agora no seu pensamento, tá aqui, ó, no pensamento, eu vou dobrar a multiplicação desses dois termos. Eu vou multiplicar esses dois termos, A vezes B, e vou dobrar ele, ou seja, multiplicar por 2. No pensamento, eu vou botar aqui, ó, termo central. Dobro do produto das raízes. Certo? Dobro do produto das raízes. Então, ó, vou pegar aqui, ó, A vezes B, AB vezes 2, 2AB. Então, eu comparo. 2AB foi o meu pensamento. Vou lá no meu quadrado, né, no meu trinômio. É o mesmo? É. Então, aqui ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Ou eu posso fazer isso aqui também, ó, que vai dar no mesmo. Tinha lá A mais B e vou repetir com o mesmo sinal. Vou duplicar. Certo? Então, ó, vamos lá para os exemplos, tá? Quadrado, se tem um termo elevado ao quadrado, obrigatoriamente raiz quadrada para fazer a fatoração. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, x. Como aqui no meio só tem mais, né? Mais. Raiz quadrada do 4, 2. Então, meio caminho andado. Agora eu vou pensar Agora eu vou para o pensamento. Os dois termos que eu achei, eu vou multiplicar. Então, vou botar aqui no pensamento. No pensamento. 2 vezes x vezes 2. Esse segundo aqui é por causa do dobro, né? Então, aqui, ó. X vezes 2, 2x. Né? 2 vezes x, 2x. Vezes 2, 4x. 4x veio do meu pensamento. Eu volto lá para a questão e comparo. Se é igual à minha resposta que eu dei, então eu vou aqui e finalizo. É esse termo aqui ao quadrado. Ou eu duplico, né? Dani, quando for negativo. Mesmo sistema. Então, ó, primeiro termo, raiz do primeiro termo, x, né? Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada do 16, 4. E o sinal? Aí a gente vai lá, menos e mais. Menos com mais dá menos. Agora, no pensamento. No pensamento. 4 com x, né? 4x e o dobro dele. Então, 4 vezes x, 4x. Vezes 2, dá 8x. Minha resposta é essa. Vou voltar lá para comparar.
Opa, não é. Então, o que é que acontece? Risca. Não tem fatoração. Certo? Você faz a resposta no pensamento e compara. Se der igual, você coloca ao quadrado. Aquele termo, aqueles dois termos que você achou da raiz, você coloca ao quadrado. Caso não, você risca e diz: não tem fatoração. Simplesmente isso. Tá? Então, para atividade, certo? Eu preciso da página aqui, ó. Na página 79, ficou faltando aqui a questão 14, certo? E na página 80, eu quero esse pedacinho aqui do Matemática Mais. Ok? Esse foi a atividade de casa. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.